Olá, queridos e queridas, tudo bem por aí? Por aqui tudo muito bem. Sou a Kátia Maciel, do canal Coluna em Movimento, trazendo para você dicas, bate-papo interessante sobre como manter sua coluna saudável, sobre como conhecer a sua coluna e tudo que está relacionado a esse cuidado, a essas observações. Bom, hoje nesse vídeo, num lugar um pouquinho diferente, para quem assistiu o primeiro vídeo, tivemos a natureza ao fundo, uns grilinhos cantando. Hoje estou aqui na casa dos meus pais, mas eu não vou deixar, não ia deixar de gravar esse vídeo para vocês. A ideia é que 2 vezes na semana eu coloque esses vídeos para vocês e foi até bom, muito bom lembrar isso. 2 vezes na semana os vídeos vão entrar para vocês. Só que para que vocês saibam desse vídeo, é legal vocês se inscreverem no canal do YouTube. Embaixo do vídeo tem aí uma faixinha inscreva-se em vermelho. Você clica lá, se inscreve e a partir do momento que você se inscreve, você clica no sininho. Tem um desenho de um sininho logo ao lado, para que o YouTube sinalize vocês, avise vocês a cada vez que um novo vídeo entra no ar. Então, por favor, nos acompanhe, me acompanhe, mantenha aí a conexão. Vamos lá. Nesse vídeo de hoje vou trazer para vocês um tema muito interessante, que é como acontece a dor de coluna. Vocês têm ideia? Já alguma noção? Pois é. As dores de coluna acontecem, sob o meu interessante ponto de vista, de 2 formas. Elas acontecem por um trauma, isso falando de uma maneira física, né? Elas podem acontecer por trauma, um tombo, uma queda de um lugar um pouco mais elevado, um carregamento de peso, um galão de 20 litros pode te trazer uma dor de coluna, um botijão de gás, agricultores que ficaram muito tempo, que passaram anos agachadinhos na plantação, pode trazer uma dor de coluna. Agricultores que carregaram por muitos anos sacos de café ou sacos de milho nas costas, pessoas que trabalham na construção civil, que trabalharam na construção civil, carregando peso o tempo todo, profissionais que trabalham muito tempo em movimentos repetitivos, como um dentista, como uma costureira, trabalhos que estão sempre, até dentro de uma fábrica, no processo de automação, acho que é isso, que fazem sempre o mesmo movimento. Isso tudo pode trazer um trauma para alguma região da coluna, pode trazer uma lesão para alguma região da coluna. Esta é uma forma das dores de coluna começarem a surgir. A outra forma, a segunda forma, é por tensionamento muscular. Esse tensionamento muscular, que no meu ponto de vista é a grande chave de tudo. Até esse tensionamento, ele se liga à primeira forma, que são os traumas. Esse tensionamento muscular é que traz as dores. Você pode ter uma hérnia de disco muito pequena, ou você pode ter uma hérnia de disco muito grande, que a dor vai ser a mesma se o tensionamento da coluna for muito grande. Eu explico isso. Cada vez que os nossos músculos se tensionam, se fecham, se tornam rígidos, o que está lá dentro da coluna pode ser uma hérnia de disco, pode ser um bico de papagaio, pode ser um desgaste da articulação. Nesse processo chama-se artrose, porém o bico de papagaio também faz parte do processo de artrose. Cada vez ou outras patologias da coluna,
Cada vez que os músculos se tensionam, eles apertam todas as estruturas moles que estão lá dentro da coluna. Então, um disco, simplesmente, uma hérnia de disco, simplesmente, não dói. O que dói, o que faz doer é o músculo apertado em cima da hérnia, e a hérnia é direcionada para uma raiz nervosa, para um nervo. Aí sim a dor pode acontecer. Um bico de papagaio, uma tensão do músculo faz com que uma vértebra se aproxime uma da outra. E o bico de papagaio, que nada mais é que um crescimento ósseo na pontinha da vértebra, como se fosse um espinho de uma rosa, igualzinho o bico de papagaio. Essa pontinha, esse espinhozinho, ele, a partir do tensionamento do músculo, ou também das fáscias musculares, que mais para frente a gente vai falar sobre isso, o tensionamento dessas estruturas é que fazem o bico de papagaio encostar em estruturas, como uma raiz nervosa, por exemplo, como um nervo, por exemplo, e provocar dor. Ou encostar na beiradinha de um tendão, encostar ou cutucar um ligamento. Isso faz a dor acontecer. E aí, o que se costuma fazer quando a dor acontece? Toma remédio. E aí vocês acham que a dor vai passar? A dor vai passar, mas a causa da dor não vai, gente. Tem que abrir de novo esse espaço, tem que distensionar o músculo, tem que liberar a fáscia muscular para que os tendões, os ligamentos e os nervos fiquem soltos de novo, fiquem livres de pressão. Essa que é a grande causa das dores de coluna, o tensionamento. E aí, durante todo esse trabalho aqui nesses vídeos que vou apresentar para vocês vão visualizar isso cada vez mais. E o grande intuito desses vídeos é de trazer consciência para vocês, de trazer informação para vocês do que realmente está acontecendo aí dentro da sua coluna. Eu estou cansada, para falar a verdade, gente, eu estou muito chateada com todo o procedimento que os meus colegas profissionais da saúde, médicos e até mesmo os meus colegas profissionais da saúde, fisioterapeutas, têm feito nas clínicas tradicionais de fisioterapia. Eles mantêm os pacientes por 40 sessões, 100 sessões de fisioterapia, sem chegar a conclusão nenhuma. As pessoas vão para a clínica de fisioterapia para bater papo, porque sabem que aquele problema dela não tem jeito. É isso que elas ouvem lá nas clínicas. Que o meu problema não tem jeito, eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho um bico de papagaio, não tem jeito essa minha coluna. E aí as clínicas mantêm essas pessoas lá por tanto tempo, fazendo procedimentos que ela poderia estar fazendo em casa. Poderia ensinar exercícios simples e eficazes que ela poderia estar fazendo em casa. Desculpa, meus queridos colegas fisioterapeutas, meus queridos colegas médicos, mas eu estou muito entristecida com tudo isso. E esse meu desabafo, sabe por que é? Porque um dia desses eu fui acompanhar uma paciente no consultório médico, porque ela ficou desesperada ao receber a notícia de que ela ia passar por uma cirurgia. Ela tem uma escoliose muito grande, um grau de escoliose muito grande, e o médico disse para ela, o caso da senhora é cirúrgico. E aí eu fui acompanhá-la. E aí eu perguntei para ele, mas por que, doutor? O que é que vai acontecer nessa cirurgia? E ele falou, é que a bibliografia diz que acima de tantos graus de escoliose, o caso é cirúrgico. Eu falei, ok, doutor, mas a sua paciente, ela entrou de cadeira de rodas aqui, sem andar? Não.
Ela está se queixando de dor? Não. Ela está com alguma outra, com perda de sensibilidade ou alguma alteração de alguma função dela no dia a dia devido a essa escoliose? Não. Então, doutor, aí eu me apresentei como fisioterapeuta dela, há muitos anos sou fisioterapeuta dela, para acompanhamento, para manutenção. Ela foi juntamente, ela já foi levada ao Instituto Philippe Souchard, que é um instituto aqui no Brasil do criador da técnica do RPG. E eu mostrei para ele, aí me apresentei como fisioterapeuta dela, e mostrei para ele que a bibliografia nem sempre precisa ser seguida. Essa paciente está comigo há muitos anos e ela tinha um intestino preso, ela tinha um estômago que não fazia digestão, ela não dormia de noite com dor e ela quase estava sem andar. E só com o RPG, que é o mais básico dos tratamentos, para iniciar um tratamento com uma escoliose, a gente conseguiu sair juntas, conseguimos sair dessa condição que ela estava, aí sim ela tinha muitas perdas de função. E aí o que os nossos colegas fazem? Dão medicamento, pedem para fazer natação e musculação. Gente, eu não acabei de explicar que o tensionamento muscular, sob o meu ponto de vista e dos meus colegas RPGistas, que o tensionamento muscular é a principal causa de dor numa coluna, de compressão de nervo numa coluna. Aí o que o médico faz? Pede para fazer musculação. A musculação, gente, ela aumenta ainda mais essa tensão muscular. Principalmente porque normalmente nas academias, eu não posso generalizar, porque eu já conheci inclusive um professor de musculação muito bem alongado, com uma postura perfeita e sem dor nenhuma. Então eu não posso generalizar, mas a grande maioria das academias, ela só trabalha a musculação sem trabalhar o alongamento muscular. Então nesse processo da musculação, de crescer o músculo para ele ficar fortinho, o músculo também se encurta na mesma proporção. E aí o que acontece? Esse tensionamento muscular faz piorar a situação. E foi o que aconteceu com essa minha cliente. Ela quis fazer uma coisa diferente e foi para a natação. E aí, como a gente não pode pegar a mão e conduzir o tempo todo, falei, olha minha querida, vamos fazer uma experiência? Faz alguns meses de natação e você mesma vai me dizer como você se sente. Gente, foi realmente o que aconteceu. Depois de 4 ou 6 meses, não me lembro, de natação, as dores dela, que há mais de 5 anos não existia mais, as dores voltaram com muita intensidade. E aí ela viu, pela própria experiência, ela viu que aquilo não estava bom para ela parou a natação e em um mês, toda semana, voltando a fazer o RPG, voltando a fazer outras técnicas em que eu costumo associar, ela voltou a ter novamente a tranquilidade com uma escoliose muito grande que ela tem, mas ela é uma escoliose muito equilibrada. E ela percebeu o quanto aquilo não fez bem para ela. E aí eu fico pensando, a princípio eu saí do consultório naquele dia muito brava com o médico, mas depois eu me concentrei no que estava acontecendo e o que eu vi, que é o que me trouxe para esse canal para falar um pouquinho sobre isso, é que o médico ortopedista, ele não fez fisioterapia e muito menos ele fez uma especialização em coluna. Ele não fez uma especialização, ele pode ser um ortopedista especialista em coluna, mas ele não estudou a fisioterapia para reabilitar uma coluna. Essa é a grande diferença. Então, eu ali, desse dia em diante, eu fiquei pensando, eu tenho que informar não só você que tem um problema de coluna, mas eu também tenho que informar ao meu colega médico.
porque ele também não sabe disso que eu estou falando. Eu tenho colegas fisioterapeutas que não sabem disso que eu estou falando. Por quê? Porque eles fizeram a fisioterapia respiratória. Eles estão trabalhando com fisioterapia dermatofuncional. Eles não vão enxergar uma coluna por dentro como os fisioterapeutas que estudaram e se especializaram em coluna sabem, conhecem, visualizam. Então é por pura falta. Então eu cheguei à conclusão que é por pura falta de conhecimento. Não é de sacanagem que eles só indicam um medicamento, que eles só indicam uma cirurgia. É por falta de conhecimento. Agora, eu peço, se tiver algum colega médico e se tiver algum colega fisioterapeuta que ainda não tem essa visão, que ao menos indique o seu paciente, o seu cliente, para um especialista, para um fisioterapeuta especialista em coluna. E hoje eu visualizo, eu acompanho e acredito que um bom trabalho de reabilitação de coluna não está em manter um cliente ou um paciente por muitos anos no consultório. É claro que tem exceções, essa minha cliente mesmo que eu acompanhei ao consultório, ela tem uma escoliose gravíssima. A princípio é uma escoliose gravíssima, mas ela é uma escoliose equilibrada devido à manutenção que a gente faz constantemente. Então, há casos e casos. Mas a indicação, o direcionamento do seu paciente, colega fisioterapeuta e colega ortopedista, por favor, indiquem da melhor forma possível. Não guardem, não tentem reter esse paciente para vocês e mantê-los no sofrimento por tanto tempo. E dizer para eles que eles não têm mais jeito, que a coluna deles não tem mais jeito. Não é isso que eu visualizo, não é isso que eu vejo que acontece no meu trabalho. E hoje, e aí voltando um pouquinho, hoje em consultório, o que eu procuro fazer é ensinar o meu cliente, o meu paciente, a se enxergar por dentro, a entender o que acontece com a coluna dele por dentro, e aí a partir daí ele pode sair de uma crise sozinho. E eu tenho hoje total convicção que o conhecimento de nós mesmos é o que faz a diferença. E aí não há medicamento, não há cirurgia que combata o conhecimento interior, o conhecimento de nós mesmos. Eu agradeço muito, mas muito mesmo, vocês estarem comigo até aqui, neste momento. Até o próximo vídeo. Gratidão por tudo.